Olá, sejam muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias, sou um homem de 43 anos, sou pardo, cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e eu estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Então, pessoal, hoje a gente vai revisar alguns aspectos do processo de formação da indústria no Brasil e a Zona Franca de Manaus. Vamos rever algumas características, alguns tópicos interessantes que é importante ou são importantes para que nós possamos revisar esse conteúdo de uma forma bem legal. Vamos lá? Olha só, dá uma olhadinha nessa questão, vem comigo. A questão diz: analise as afirmativas seguintes a respeito da promoção do desenvolvimento econômico da Amazônia por meio de instituições governamentais. A primeira diz: os governos militares realizaram uma espécie de reforma agrária, distribuindo pequenas propriedades a trabalhadores em parceria com os grandes proprietários. Gente, olha para mim, hein? Vem para cá, vem para cá, vem para cá. O que é isso, né, gente? Isso seria Alice no País das Maravilhas, né? Você imagina o governo dos militares fazendo reforma agrária, dando terra para a galera, junto com os latifundiários, os próprios latifundiários também ajudando. É isso mesmo, bora distribuir terra para a galera que está precisando. Cara, onde é que você vai ver isso, né? Só num conto de fadas e tal. Isso não acontece, né? E, naturalmente, não aconteceu naquela época dos governos militares. Show de bola? Vem comigo para a próxima, vem. Olha só. Com a criação de órgãos como a Sudan e Suframa, o Estado brasileiro desenvolveu um projeto econômico na Amazônia associando as ideias de ocupação e integração. Essas duas coisas estão associadas a isso aqui? Sudan, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Suframa, Superintendência da Zona Franca de Manaus. Então você vê que ambos estão conectados com os projetos, né? O projeto de implementação da Zona Franca, o projeto de desenvolvimento da região, e aí isso fala de ocupação, isso fala de integração, então isso aí tá legal para a gente conectar. Vamos para a próxima? A próxima diz: desde 1967, na Zona Franca de Manaus, instalaram-se indústrias que operam as fases finais de montagem e acabamento de bens de consumo duráveis. De fato, nós temos a implementação desse parque industrial, especialmente ali a partir de 1967, quando esse projeto vai se consolidar cada vez mais. Então, a gente vai perceber que essa terceira está correta, não é isso? Essa anterior a gente já viu que também estava correta e essa aqui a gente viu que está errada. Então, logo, vai ficar para a gente só a 2 e a 3, que vai bater com a letra A. Somente as alternativas 2 e 3 estão corretas nesse caso. Show de bola, galera? Ah, tem uma pergunta muito interessante do Léo. Fala pra gente, Léo, qual é a sua pergunta? Professor, a Zona Franca trouxe impacto para a cidade de Manaus? Com toda certeza. Imagine você que com a Zona Franca, cada vez mais nós tivemos essa migração de pessoas do interior para a capital do Amazonas. E a capital do Amazonas acaba crescendo sem um planejamento, sem algo ali, como a gente viu, né, que foi a nossa capital lá, Brasília, foi projetada, foi toda planejada, tudo direitinho. Aqui não, aqui em Manaus foi crescendo de uma forma desordenada, a partir de todo esse processo, dessas demandas, e os bairros foram surgindo, né? Ficou difícil dar conta dos serviços públicos, e aí a cidade ela foi cada vez mais enfrentando problemas urbanos por conta desse crescimento desordenado e dessa grande concentração populacional, né? Você vai ver que o Estado ele tem a população ali nas cidades do interior, mas a concentração populacional do Estado está na capital do Amazonas. Então isso de fato trouxe uma série de impactos aí ao longo das décadas seguintes. Show de bola? Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão? Olha só, ela diz o seguinte: para os militares, a Amazônia era um vazio demográfico, perigoso de ser controlado e alvo da cobiça de outras nações, se não fosse urgentemente ocupado pelo Brasil. Quem está dizendo isso aqui é o nosso saudoso Márcio Souza.
E a pergunta diz o seguinte: assinale a alternativa correta a respeito dos projetos dos governos militares para a Amazônia. Vamos ver qual é a correta? A primeira diz: os governos militares promoveram o desenvolvimento da Amazônia por meio da SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, para ocupar os espaços vazios que eram ameaçados pela guerrilha de esquerda. E aí, será? Será que a gente tem a implementação ali da SUFRAMA, da Zona Franca de Manaus, da Superintendência da Zona Franca de Manaus, justamente por conta disso, porque eram espaços vazios que estavam sendo ameaçados pela guerrilha de esquerda, e é por isso que o pessoal, os governos militares colocam a Zona Franca aqui para deter as guerrilhas de esquerda. Não, né, pessoal? A gente sabe que durante os governos militares nós vamos ter episódios marcantes, pontuais, de guerrilhas, especialmente ali a guerrilha do Araguaia, mas a gente sabe que não é esse, ou não é essa a motivação para a criação da Zona Franca em Manaus. Né? A guerrilha do Araguaia está em um outro contexto e não é um processo generalizado que a gente está vendo acontecer ali nessa época dos governos militares. Então são guerrilhas pontuais, até porque tinham as guerrilhas que tinha como cenário o campo, mas tinha também as guerrilhas urbanas. Então, no nosso caso aqui especificamente em Manaus, a Zona Franca não é criada para dar conta, ou sufocar, ou impedir, ou deter o avanço das guerrilhas, certo? Das guerrilhas de esquerda, não era esse o objetivo. Show de bola? Vamos para a próxima? Olha só, a próxima diz: embora criada no governo Kubitschek, a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, cumpriu seus objetivos após receber investimentos no governo Costa e Silva para capitalizar a região e gerar empregos, por meio da promoção de um centro comercial, agropecuário e industrial. Olha só, essa aqui, ela está interessante para a gente, tá? Inclusive, a gente pensa, quando estuda a Zona Franca, todo mundo talvez associe, ou alguns, né, talvez associem somente a questão industrial. Ah, Zona Franca é Distrito Industrial de Manaus. Mas o projeto era um projeto mais abrangente. A ideia era justamente também transformar num centro comercial, agropecuário e industrial. Não era só a parte do Distrito Industrial. Show de bola? Vem comigo, volta para cá. O PIN, Programa de Integração Nacional, justificou-se pelo sucesso dos seus dois projetos principais, a rodovia transamazônica e as agrovilas para assentamento dos trabalhadores nordestinos. Fala sério, né, mano? Falar que a rodovia transamazônica deu certo foi um negócio, um impacto enorme na questão ecológica, na questão humana, todos os conflitos que aconteceram ali. Foi, de fato, né, uma obra faraônica dessa época aí dos militares, que não pode ser considerada exatamente um sucesso, né? Assim como as demais estão citadas aí. Próxima vai dizer o seguinte: a Transamazônica foi construída para ocupar as fronteiras, continuamente ameaçadas pelas guerrilhas operantes nos países vizinhos. De novo aí, falando que a Transamazônica foi construída para ocupar a fronteira que estava sendo ameaçada pelas guerrilhas dos países vizinhos. E, de fato, também é uma outra coisa que o cenário é justamente a integração, promover essa integração, promover essa ocupação, tá? E aí, de fato, também não há um êxito absoluto num projeto como esse. A próxima, obedecendo aos princípios da segurança nacional, os governos militares abriram a região amazônica a investimentos estrangeiros para a exploração de minérios sob rígido controle ambiental. Mano, rígido controle ambiental? Tu acha que esse pessoal estava preocupado com isso nessa época? Rígido controle ambiental? Né? É claro que não, especialmente a gente sabe que as obras, né, como essa da Transamazônica tiveram um impacto ambiental violento, certo? Então, isso não acontece nesse cenário. Logo, o que vai sobrar para a gente? Vai sobrar exatamente essa que a gente estava comentando. Ela foi criada no governo Kubitschek, mas ela foi operacionalizada a partir dos investimentos que ela recebeu ali no governo Costa e Silva na época dos militares. E aí isso foi feito para justamente capitalizar a região, gerar empregos e tornar possível esse centro comercial, agropecuário e industrial aqui no Amazonas. Show de bola, tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão, que diz: Manaus foi escolhida cidade sede da Amazônia
para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, batendo a rival Belém. A candidatura de Manaus teve o apoio da Coca-Cola, patrocinadora oficial da Copa do Mundo, e da Sony. Livro do ano 2010. Esses grupos econômicos que apoiaram a candidatura de Manaus à sede da Copa do Mundo de Futebol em 2014 estão, então, a Coca-Cola e a Sony. A gente pode dizer que elas estavam interessadas em se estabelecer na região amazônica? Ou será que elas já estavam estabelecidas na região amazônica nessa época em que a cidade-sede estava sendo escolhida? Será que eles estavam empenhados em difundir o futebol no norte do país? Será que a preocupação deles era essa? Vamos estimular o futebol no norte do Brasil, por isso que a gente está apoiando Manaus? Ou será que eles estavam preocupados com o impacto da Copa do Mundo sobre o meio ambiente? Será que é por causa disso que eles estavam apoiando Manaus? Será? Ou será que eles estavam disputando com outras empresas o direito de construir estádios de futebol? Será que a Coca-Cola e a Sony viraram construtoras, viraram empreiteiras? E eles estavam apoiando, querendo construir estádios de futebol? Será que é isso? Ou será que esses grupos estavam sediados na Zona Franca de Manaus? Essa daqui, ela é bem interessante para a gente, porque ela é uma questão relativamente simples e que a gente pode identificar bem facilmente, né? Aqui eles ainda não estavam querendo se estabelecer, porque na verdade eles já estavam estabelecidos, tá? Essa difusão do futebol no Brasil, né? Os caras de fora querem difundir o futebol no Brasil, quer ensinar a gente, né, mano? O país do futebol. A outra questão da preocupação com o meio ambiente, será que os caras estão preocupados com o meio ambiente? A gente tem sempre que olhar, né, que essa preocupação com o meio ambiente, ela é uma coisa muito restrita. Quem dera nós tivéssemos essa preocupação maravilhosa dos grandes grupos econômicos com o meio ambiente. Quem dera estivessem preocupados com isso realmente. E a questão das empreiteiras, claro que não. A gente sabe que essas empresas não são empresas de construção civil, que estão preocupadas em ganhar licitação ou autorização para construir alguma coisa. É porque realmente esse pessoal estava sediado aqui na Zona Franca de Manaus, né? Então, fazia sentido esse pessoal apoiar, né, a candidatura de Manaus, como ele está dizendo aqui no enunciado. Ele diz, Manaus foi escolhida, bateu a rival Belém e essa candidatura teve o apoio justamente desses grupos econômicos, porque eles estão sediados em Manaus, por isso eles vão apoiar a candidatura de Manaus. Então, isso é o que vai fazer mais sentido e, por isso, a resolução da nossa questão será justamente a letra E de estudiosíssimos, que é o que vocês são. Alunos estudiosíssimos que vão passar no vestibular, porque, afinal de contas, vocês estão aí do outro lado da tela, se empenhando, se esforçando, buscando aprender, buscando revisar todos os conteúdos e, consequentemente, todo esse esforço será recompensado. Gente, quando a gente falar de Zona Franca de Manaus, a gente está falando exatamente de um projeto para que houvesse realmente esse desenvolvimento dessa região e muito casado com aquilo que os militares pensavam, né? Nessa questão da integração, essa questão da ocupação. Então, aquilo estava muito relacionado com o pensamento deles para a região amazônica na época. Na aula de hoje, a gente viu essa questão da Zona Franca de Manaus, um assunto importante para o vestibular da UEA. Você que está aí, baixa o aplicativo do Preveste e siga a gente nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Show de bola? Um super abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!